Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Todos juntos, até o final. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Na sexta-feira, culto da Paixão de Cristo, recordando ali o sofrimento de Nosso Senhor, em memória, celebração, a morte de Nosso Senhor que trouxe-nos a vida. Nós tivemos um culto com todas as igrejas presbiterianas da cidade, e depois, na hora da palavra, da pregação, nós chamamos as crianças, e eu fui com as crianças para fazer uma pregação voltada para elas. E no exórdio daquela pregação, pregar para crianças é um desafio muito grande, porque quem consegue pregar para as crianças, consegue também pregar para os adultos. Quem consegue pregar para adultos, talvez não consiga pregar para crianças. E aí, eu conversando sobre a mensagem da Páscoa com eles no exórdio, eu contei a história do João, um aluno, assim, um menino fictício, de uma família que tinha um casal de amigos com 2 filhos. E aí, sempre que tinha algum evento naquela casa, daqueles amigos, o João ia com os pais. Só que o João era aquele menino pestinha, terrível. E o João, quando chegava, toda vez ele dava um prejuízo para as crianças, tanto para o menino como para a menina. Ora era arrancando a cabeça da boneca da menina, ora era arrancando todas as rodas, quebrando o carrinho de controle remoto, ou roubando algum brinquedo das crianças. Esse era o João. E os meninos ficavam assim: papai, na próxima festa não pode chamar a família do João, porque senão ele vem. E ele é terrível. E eu fui contando devagar, né? Não foi assim como eu falei para vocês hoje. Mas a verdade é que quando eu terminei a história, naquela narrativa que propus para eles estavam mais ou menos assim: vamos cortar, vamos espernear esse menino, né? Vamos apertar o pescoço dele, que ô menino terrível. Nós temos alguns arquétipos. Arquétipo é aquela palavra que define aquilo que nós valorizamos mais. E é interessante que, nesse quesito dos arquétipos, por exemplo, se um filho xinga a mãe, briga com a mãe, e alguém vê, esse filho é terrível. Esse filho não merece respeito, esse filho é uma peste. Agora, se um jovem briga com a sogra, como é que é? Já é diferente, não é verdade? Então, nós temos aqui, assim, esse arquétipo do que a gente acha que é mais certo, o que é mais errado. E nesse quesito, meus irmãos, nós, por vezes, nos achamos mais certos do que os outros.
Eu contei a história do João para falar da Páscoa. E a Páscoa é aquela palavra, pechá, do hebraico, que traz a ideia de passar por cima. A ideia foi dada lá no Egito, quando o povo de Israel estava saindo do cativeiro lá do Egito, a escravidão do Egito. E aí Faraó iria libertar o povo com a última praga, mas na última praga iriam morrer os filhos mais velhos de todos os habitantes ali da cidade, da região do Egito. E para que os filhos de Israel não sofressem esse dano, eles então deveriam comer a Páscoa. Pães asmos, ervas amargas e o cordeiro pascual imolado, e o seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. Assim, o anjo da morte iria passar por cima das casas onde o sangue tinha sido colocado nas portas. Jesus morreu naquela cruz, não como um cordeiro, um animal, mas como nós, homem como eu e você, para que o seu sangue nos purificasse. Continuamos pecadores, somos aqui vários, você está na internet, você que está aqui na igreja, vários Joãos. É você, o João é você, sou eu, somos nós. E Jesus mesmo assim nos amou. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus olhou para nós com seu amor, com seu perdão, com a sua graça. E nós vamos meditar nesse texto sagrado que apresenta a supremacia de Cristo. Uma palavra interessante, né? Supremacia. Ele está acima de todas as coisas. Paulo vai apresentar, e é interessante porque nós estamos iniciando hoje, como todos os anos, a nossa igreja tem o costume de fazer um tempo de consagração, que são 50 dias exatamente, que vão do domingo de Páscoa ao calendário cristão do domingo de Pentecostes, que marcou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Então, nós estaremos esse ano, comumente, com os nossos 50 dias, 7 domingos, meditando agora nesse ano, na carta, na Epístola aos Colossenses, começando versículo por versículo, pensando nessa carta e sendo trabalhados nesses 50 dias para que tenhamos uma vida mais consagrada a Deus. O Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, não há necessidade de fazermos aquilo que Jesus disse para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo já está sobre a igreja, mas nós precisamos sempre consagrarmos tudo que somos e temos. Eu sei que você tem pedidos para fazer a Deus, milagres que você precisa urgentemente que Deus atenda os seus pedidos, mas, acima de tudo, todos nós precisamos não da bênção de Deus, nós precisamos do Deus da bênção. E a carta aos Colossenses é essa carta esplêndida que mostra e que apresenta Cristo. Paulo escreve essa carta juntamente com Timóteo, na saudação ele explica isso. Ele não teve o privilégio de estar em Colossos para evangelizar e plantar essa igreja. Quem plantou essa igreja foi Epáfras. Epáfras era um pastor e foi o líder, o fundador dessa igreja, aquele que esteve ali plantando aquele trabalho na cidade, cristão, e foi o pastor daquela igreja. E Epáfras começa a ter uma série de dificuldades relacionadas a doutrinas, porque surgiram outros mestres querendo ensinar coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então Epáfras sai de Colossos, vai a Roma, onde Paulo estava na sua primeira prisão domiciliar. Paulo estava preso lá em Roma, ele ia ser julgado pelo imperador romano, e aí o Epáfras conversa com Paulo, explica como estava a igreja e o problema que ele estava vivendo. Então Paulo e Timóteo escrevem essa carta, apresentando para esses irmãos alguma série de ensinamentos importantes, mas, acima de tudo, mostrando quem é Cristo para eles. Porque Paulo, como ele não teve esse privilégio, então ele está aproveitando essa oportunidade para escrevê-los sobre Cristo. Ele dá ações de graças, verso de número 3, você vê Paulo agradecendo a Deus por essa igreja firme, forte,
sustentada na palavra de Deus, apesar das dificuldades, dos desafios que eles estavam enfrentando, estava firme. Ele cita aqui a tríade teológica, que é aquele tripé de toda a igreja, que toda a igreja precisa estar bem firmada: fé, amor e esperança. Ele louva esses irmãos, ele agradece a Deus por esses irmãos estarem firmados na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, no amor com que Ele nos amou, mesmo não merecendo, sendo João, e na esperança, apesar das dificuldades. A esperança que ele cita é a perseverança que esses irmãos estavam tendo, apesar das perseguições, das dificuldades, eles estavam firmes em Cristo. A partir, então, no verso 9, Paulo agora ora pela igreja de Colossos. E eu quero orar por você, pela sua família, da mesma forma como ele orou. Olha a oração que Paulo fez. Por essa razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. E meu pedido ao Senhor, pela sua vida, pela sua família é que todos nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que possamos também, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, vivermos de modo digno do Senhor. Uma vida pura e agradável a Deus, crescendo e frutificando no pleno conhecimento de Deus. Eu oro por você, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus te abençoe e te encha de graça, do conhecimento, da vontade que Ele tem soberana para a sua vida, que é a melhor coisa que você pode viver. Paulo também diz em Romanos 12, vontade boa, perfeita e agradável, que todos nós possamos conhecer essa vontade. E aí, depois dessa oração, Paulo passa a apresentar a esta igreja a excelência, a supremacia da pessoa de Cristo Jesus. Quem é Cristo? Quem é Cristo? Cristo é aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o império do reino da sua luz, nos transportou para a graça, para o reino do Filho no seu amor, no qual agora temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele é o Cristo que fez isso por nós, reconciliação. Cristo também é aquele que é o primeiro de todas as coisas, não como que fosse alguém que foi criado, não, de maneira nenhuma, porque o texto todo vai dizer que Cristo e Deus são um. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas ele fala que ele é a primícia, porque ele esteve na ação de Deus, na criação de todo o universo. Ele é o verbo de Deus. Disse Deus, haja luz, haja o firmamento, e Deus, em Cristo, foi executando todas as coisas, pois ele é o verbo, ele é o que vem nessa terra, vive e morre por nós. Ele é a ação do Todo-Poderoso, na Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é Jesus, a primícia de todas as coisas. Ele também é, antes de tudo, ele é o cabeça do corpo da igreja, no qual nós temos a redenção. A igreja tem um cabeça, tem um Senhor, tem aquele que vai dirigir todas as coisas, é Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle das nossas famílias. Ele é o Senhor, porque aprouve a Deus que nele, verso 19, residisse toda a plenitude de Deus. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue derramado naquela cruz, na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Concluindo, o apóstolo ainda apresenta para os colossenses quem é Cristo.
é aquele que a vós outros também, outrora que eram João, inimigos de Deus, agora sois amigos de Deus, reconciliados com Deus, tratados para que, mediante a sua morte, possa apresentar-vos perante Ele, o Pai Todo-Poderoso, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele é Jesus. Ele te ama. Ele me ama. Ele me amou, apesar de mim, das minhas incoerências, imperfeições, pecados. Ele resolveu me amar. E isso veio dele. Pois a Bíblia fala, Paulo explica muito bem isso em Romanos, capítulo 5, em toda a carta aos Romanos, pois ele é aquele que nos adotou em Cristo. E a adoção é aquele feito maravilhoso de uma família que, por vezes, talvez ou não tenha filho, ou tenha filhos, mas ele queira adotar um. É uma decisão que eles tomam de escolher uma criança. Ou seja, quando você tem um filho, você é alcançado ali pela graça de Deus e pela vontade de Deus. É menino, é menina, é vontade de Deus. Mas quando você escolhe, não, eu quero uma menina, eu quero um menino. Eu quero trazer essa criança para a minha casa. E quando ele olhou para nós, ele viu João, mas ele amou a si mesmo. E está escrito na maior poesia já escrita na história da humanidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se é, último versículo, preste atenção, leia comigo. Se é que permaneceis na fé. O que devemos fazer? Permanecer na fé, no amor e na esperança. Vamos juntos. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-se da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pela graça de Deus, Paulo explica isso várias vezes, dizendo: eu, aquele miserável João que eu era, perseguidor da igreja, torturador dos cristãos, assassino dos cristãos, era esse Paulo. Ele foi alcançado pela graça. Então Paulo, em todos os seus escritos, vai dizer: eu não merecia. Ele se encontra, ele se entende como um devedor, e por isso ele explica: o amor de Deus me constrange, me deixa envergonhado, me faz corar de vergonha, porque apesar dos meus atos, ele me amou, assim como te ama. Colossos é essa cidade que foi alcançada pelo Evangelho. Colossos, ela ficava ali na Ásia Menor, hoje Turquia. Colossos ficava num distrito que tinha ali 3 cidades bem fortes, uma delas Laodiceia, aquela cidade que era riquíssima, está escrita em Apocalipse, e está registrado na história, que possuía muitos recursos, tinha ouro. Laodiceia, Colossos e Hierápolis, aquela que tinha fontes termais. Essas 3 cidades, elas foram alcançadas pelo Evangelho. Aquelas cidades, elas eram prósperas. E, para você ter uma ideia, a Ásia Menor hoje é a Turquia. Turquia que nesse ano foi alvo, aconteceu lá aquele terremoto terrível, né? Na época de Jesus, antes de Jesus já teve terremoto, depois de Jesus teve terremoto, e essas cidades eram tão ricas que elas se reconstruíam rapidamente. Tamanha era a riqueza dessas cidades, mas foram alcançadas pela graça de Deus. E Paulo está explicando: gente, a riqueza de vocês tem que ser Jesus. A gente sabe hoje, né, as placas tectônicas, a Turquia está ali. Na época eles não sabiam disso, né, não tinha essa ciência avançada. Elas estão ali, as cidades, a Turquia está no encontro de 2 placas tectônicas, por isso há sempre terremotos ali de tempo em tempo.
Mas essas cidades precisavam entender, acima de tudo, que a maior riqueza deles é Cristo, a supremacia de Cristo. E nós precisamos entender isso também. Nós precisamos porque, meu irmão, o mundo que nós vivemos, século, e a Bíblia escreve isso, Apocalipse, nós estamos estudando na quarta-feira, verso por verso do livro de Apocalipse, nós temos visto ali tudo predito, de tudo que aconteceria nesse mundo. E, pasmem, né? Hoje de manhã a gente falou como que, há um tempo atrás, nós iríamos tentar explicar e ter a obrigação praticamente de explicar isso aos nossos filhos, de como que como eles podem talvez se defender de um ataque como esse que tem acontecido nas escolas. Que mundo difícil de viver. Como explicar isso para a criança? Que mundo terrível. E isso vem acontecendo aos montes, vem acontecendo por pessoas que não têm índole, são terríveis. Homens que deveriam estar presos, esse deveria estar preso. 4 crimes, 4 prisões, mas ele não ficou preso e não ficará, infelizmente, pela legislação da nossa nação, que não é um país sério, muito crime. Infelizmente, é o país que nós estamos vivendo, é a cidade que nós estamos vivendo, é a cultura que nós estamos vivendo, é o mundo caído que nós estamos vivendo. E nós não podemos estar com os nossos olhos fitos nesse mundo. Porque para nós nem a morte, eu vou repetir, nem a morte é o fim. Na verdade, a morte é o início de uma nova jornada de paz e de alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tiveram as suas vidas, seus umbrais, os umbrais dos seus corações, limpos e lavados pelo sangue remedor de Cristo Jesus. Nem a morte foi lido no início do tudo. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo, também escrevendo aos Coríntios, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua recompensa? Que a recompensa da morte é o pecado ali. O pecado leva à morte. E a morte é como se fosse o fim. Mas para aqueles que estão em Cristo, serão ressuscitados com o Pai. Ele é o primeiro, a primícia dos que dormem. Nele seremos todos salvos e libertos, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Então, meu irmão, mesmo a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso traz paz ao coração de um dos pais daquele ato terrível, meu irmão. Isso vai ficar na história da nossa mente. Um sujeito entrar com uma machada numa creche. Mas um dos pais, ele disse: eu perdoo esse homem. Ele sabe que o filho está com o Senhor. É uma dor de separação muito grande. Mas só o Senhor pode trazer essa paz. Só o Senhor pode guardar a sua casa e a sua família. Vamos orar? Se você quer essa paz ao seu coração também, quer desfrutar dessa paz, deste amor, dessa fé, desta paz, dessa esperança, dessa tríade, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, peça ao Senhor para que inunde o seu coração com a presença dEle, a graça dEle, o amor dEle. Ele é Deus, Ele é o Senhor, mas apesar de ser Senhor perfeito, Ele resolveu nos amar e nos amou de tal maneira que a si mesmo se entregou por nós. Foi acusado injustamente, ele voluntariamente se entregou. Ele disse para Pilatos, hoje mesmo, agora mesmo,
bastaria eu dizer, e os anjos de meu Pai viriam me tirar deste lugar. Eu me entrego, eu me rendo para fazer a vontade do Pai, para resgatar os Joãos desta geração. Senhor, nessa noite, creio que todos nós reafirmamos a nossa fé em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite, creio que talvez alguma pessoa se entregue ao Senhor, seu coração, sua vida, sua família. Aleluia. Nessa noite, talvez alguém que estava fraco, débil na fé, como Tomé, que ficou ali preocupado, mas depois da ressurreição o Senhor fala: Tomé, toca aqui, Tomé. Pode. Você quer tocar? Veja se não sou eu. Jesus está dizendo para os Tomés de hoje, para os Joãos de hoje, que nós precisamos da graça. E nós estamos aqui dispostos a encontrar-se com essa graça e ser transformados por essa graça maravilhosa. Assim oramos, entregando a Deus e consagrando as vidas aqui presentes, todos nós, essa igreja. Mais uma vez eu oro para que o Senhor nos dê, a mim e a meus irmãos que estão aqui e os que estão em casa, a graça de conhecer a vontade de Deus, para que eu possa viver nessa vontade, crescer nessa vontade e frutificar para a glória de Deus o Pai. Assim consagramos o teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.